Você vai ouvir uma mensagem de vida, gravada no estúdio Torre Forte. Uma produção da Igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim Carmem, em São José dos Pinhais, Paraná. Deus tem uma revelação para você. Abra o seu coração. Cumprimento a todos com a paz que é no nome do Senhor Jesus. Hoje estamos aqui para trazer mais uma mensagem bem curta, mas quero trazer uma revelação, um entendimento para que você cresça mais espiritualmente e para que você use essa palavra também para transmitir as mensagens àqueles que a você procurarem. Então pedimos agora a sua atenção. Há assim uma grande revelação, um entendimento diferente, uma característica diferente do texto que nós trouxemos aqui, e talvez você tenha o conhecimento desse texto, mas com uma outra característica. Deus sempre renova a sua palavra é sempre nova e ela vem para encher os nossos corações. Então eu gostaria de ler um texto antes, para depois então trazer a mensagem revelada para você. Abra sua Bíblia no livro de São Lucas, no capítulo 19, a partir do versículo 28 até o 31. Depois vamos fazer menção ao versículo 38 também. Leiamos. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E dito isso, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém, e aconteceu que, chegando perto da cidade de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, Jesus mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está defronte, e aí, ao entrardes, achareis preso um jumentinho, em quem nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar: por que o soltais? Assim lhe direis: porque o Senhor, Jesus, precisa dele. Você já conhecia essa palavra? Talvez sim. Ela é muito conhecida quando nós festejamos o dia de Ramos, o domingo de Ramos. Esse é o texto que precede aquela entrada de Jesus em Jerusalém. Mas aqui há um outro entendimento para que você use mais a palavra, para que você se alimente melhor da palavra ou de outra maneira. Nós vemos aqui uma profecia, vemos aqui também um entendimento de que Jesus, ele conhece todas as coisas e sabe. Ele caminhando com seus discípulos, como de costume, ele estava chegando à cidade de Jerusalém, ali na descida do Monte das Oliveiras. Então ele achou necessário, para que cumprisse a palavra, ele pede para os seus discípulos ir até um lugar determinado, e lá eles encontrariam um jumentinho. Jesus já sabia que aquele jumentinho estaria lá, porque Jesus, ele era cheio do Espírito Santo. A palavra de Deus, ela sempre nos mostra que Deus, ele conhece todas as coisas. Então, essa palavra já vem revelando que Deus te conhece. Ele sabe quem é você, e ele sabe das suas fraquezas ou das suas virtudes. Ele sabe até onde ele pode te usar. Esses discípulos, eles, em obediência àquela palavra, eles então se encaminharam, se deslocaram para aquele lugar onde foi dito que eles achariam um jumentinho, e esse jumentinho estaria amarrado. Ele estaria preso talvez a uma árvore, a um lugar, e o conselho e o pedido de Jesus é que soltasse, desamarrasse esse jumentinho e levasse para ele. Então este foi o pedido. Se encaminharam até aquele lugar, realmente o jumentinho estava lá. Então procedeu da forma em que Jesus havia orientado: solte o jumentinho e traga. E se alguém perguntar:
Por que vocês estão fazendo assim? Porque o jumentinho tinha um dono. O jumentinho não estava solto na rua, ele tinha um dono, ele estava num lugar determinado. Então, a resposta que eles deveriam dar é que o Senhor precisa dele. O Senhor se referia ao próprio Jesus. Então, isto se cumpriu. Quando voltaram com o jumentinho, então Jesus montou sobre ele e entrou triunfante na cidade de Jerusalém, onde todos iam à frente, colocavam suas vestes no chão, para que o jumentinho passasse por ali, Jesus, e folhagens e palmeiras, e se alegravam muito, e diziam como está no versículo 38, bendito o rei que vem em nome do Senhor, que é o Senhor dos céus e da terra. Então ele estava sendo proclamado rei em Israel. Isto se cumpriu, porque em Zacarias capítulo 9, verso 9, no Velho Testamento, já estava previsto que isso aconteceria. Então, para que isso cumprisse a palavra, é que isso aconteceu. Bem, mas onde está a revelação? Porque a palavra de Deus diz que a palavra é para nós nesse momento, agora. A palavra se renova sempre, a palavra é sempre nova. É uma comida fresca, é uma comida nova. Onde que estão aqui as revelações? Na revelação está sendo dito que a Bíblia ela tem um princípio, um simbolismo de um espelho. Então nós vemos no livro de Tiago, tem em 1 Coríntios também, 2 Coríntios, que a Bíblia ela se apresenta como se fosse um espelho. Bem, esse é um princípio bíblico, isso é uma lei. Se a Bíblia ela representa, tem uma das representações como espelho, então o que nós devemos fazer? Quando nós abrimos a Bíblia, nós temos que nos ver ali. Se ela é um espelho, esse texto que nós lemos é um espelho, então nós temos que ver nós ali. Você precisa te ver neste texto e que foi lido. Entendeu? Até esse tempo. Então, se a Bíblia é um espelho, então vamos localizar você nesse texto que nós estamos lendo. Esse pequeno texto é um pequeno espelho, onde você olha e te vê. Quem é você? Onde está você aqui nesse texto? Bem, para que você tenha um entendimento melhor, a Bíblia é uma escritura que foi escrita para nós mesmos. A Bíblia não foi escrita para um animal irracional, nem para uma ave, nem para um peixe, nem para um réptil. A Bíblia é um livro, uma carta, em que Deus escreve para os seus filhos e revela a quem Ele quer. Diz Jesus, eu revelo a quem eu quero. Eu revelo principalmente aos pequeninos, aos humildes ou contritos de coração, esses que aceitam a palavra, esses que querem se alimentar da palavra. A esse eu revelo a palavra. Então, Deus quer revelar essa palavra para você. Bem, se ela é um espelho, você precisa te ver aqui. Bem, se você não é Jesus, quem você é nesse texto? Então, agora posso revelar. Agora ficou fácil, né? Você é o jumentinho, representado. Isso é um símbolo, né? Não há nenhum xingamento aqui, mas um símbolo. Então, o que Deus está falando nesse texto é que Ele envia discípulos para ir até o jumentinho e soltar ele, desamarrar e levar até Jesus. Se você está na obra de Deus hoje, você já está fazendo assim. Ou se você ainda não está nesse caminho do Senhor, se você ainda não é um convertido, se você ainda tem as suas opiniões próprias, você ainda não tem a palavra, ainda você vive por conta própria, suas próprias capacidades, você ainda é o jumentinho que está preso em algum lugar. Preso onde? Preso na ignorância, preso nas tradições, preso nas suas convicções, nas suas ideologias. Então, o que Deus está dizendo é que Ele está enviando discípulos para te soltar, ou desamarrar,
O que ele está dizendo aqui? Se você está preso, você não pode servir ao Senhor. Porque a palavra diz assim: se alguém perguntar por que vocês estão desamarrando esse jumentinho, a resposta é para que o Senhor, a resposta é para que o Senhor o use, para que o Senhor faça uso dele, para entrar em Jerusalém e ser glorificado como rei. Então nós vemos aqui algumas características, né? Bem, um jumento preso, ele está preso, logicamente, numa corda. Essa corda tem um limite. Esse limite é usado sempre pelo jumentinho. Ele vai caminhando um pouco e a corda chega ao seu final e ele aí começa a andar em círculo, porque ele não anda para frente, ele anda em círculo. Se você ainda é um desses que ainda está andando em círculo, não tendo o objetivo, caminhando por suas condições limitadas, então você é esse de quem nós estamos falando agora. Então você talvez esteja passando sempre pelo mesmo caminho, né? O jumentinho fazia o mesmo trajeto, sempre andando em círculo, sempre se alimentando naquela área onde a corda permitisse. Então, uma pessoa que é limitada, uma pessoa que não tem direção, que não anda para frente, que não alcança o objetivo, está sempre fazendo a mesma coisa, o mesmo caminho. Então, essa palavra está dizendo que talvez você seja esse mesmo, o jumentinho, né? Sempre fazendo as mesmas coisas, andando pelo mesmo caminho, fazendo a oração sempre igual, sempre a mesma, não mudando nada e tendo limitações. O que Deus precisa é que você saia das limitações, das tradições, da mesmice. Já conheceu pessoas que sempre fazem as mesmas orações? Passam 1 ano, 2, 10, 20 anos no caminho do Senhor, muitas vezes já pronto, mas ainda está fazendo as mesmas orações do princípio, não mudando nada, fazendo aquelas mesmas orações que os pais faziam, os avós faziam, que eu não vou citar agora, mas você vê que há sim orações já pré-escritas, e as pessoas vão repetindo aquilo. Então isso é uma abominação, porque não tem nenhuma novidade, é uma comida velha, não alimenta em nada, é uma perda de tempo. O que nós precisamos é ser soltos, caminhar e buscar novos pastos, nova alimentação, novas alimentações. É um campo aberto, um campo novo. Esse jumentinho não tinha essas coisas. Ele estava ali muito parado, sempre olhando as mesmas coisas, sempre estando nas mesmas condições, sem nenhuma criatividade e sem uma visão maior, estava ali nessas limitações. Bem, a palavra veio para mostrar isso a você. Se você está nessas condições, logicamente, né? Então, o que se espera é que os discípulos te soltem. Aqueles que já caminham com Jesus. Discípulo é um aluno de Jesus. Já caminha com Jesus, já está solto. Ele já glorifica ao Senhor. Então é esse que vai falar da palavra do Senhor, porque quem liberta, quem desamarra, é a palavra de Deus. A palavra dita, a palavra declarada, a palavra ensinada, meditada. É assim que se solta o jumentinho. Por que soltar o jumentinho? A palavra foi bem clara aqui, porque o Senhor precisa dele. Você foi solto, ou você será solto, para que o Senhor te use. O que aconteceu foi que levaram o jumentinho e Jesus montou sobre ele. E entrou em Jerusalém, onde ele foi glorificado imensamente. Glorificava, era uma alegria muito grande. Logicamente que o jumentinho talvez tenha pensado que aqueles aplausos, aquela alegria, fosse para ele. Talvez você que está na obra de Deus,
que Jesus está em você, talvez você pense que essa alegria, talvez os elogios seja para você, mas não. É para aquele que está em você. É para aquele que está sendo glorificado como rei de Israel. Nenhuma glória para o jumentinho. A glória toda para Jesus. A palavra de Deus fala assim que nós somos templo do Espírito Santo, não é isso? Em 1 Coríntios, nesse livro, escrito pelo apóstolo Paulo, diz que nós somos templo do Espírito Santo. Então Jesus está em nós, ou sobre nós. Nós somos o jumentinho, mas agora nós estamos soltos. Agora nós podemos proclamá-lo como rei. Você não pode fazer outra coisa. Se você está na obra, já está na obra, você está fazendo exatamente isso. Você está carregando Jesus em seu coração e glorificando o nome dele, fazendo com que o povo se exalte, o povo se alegre, o povo glorifique e exalte o Senhor Jesus. É para esse fim que nós somos soltos. É para esse fim que os discípulos vieram e falaram que nós teríamos que ser desamarrados, exatamente para isso. Essa corda, essa amarração, está falando que nós estamos presos nas coisas da terra, das coisas do mundo. E nós temos que nos soltar desta terra que é maldita, desse lugar que é maldito. Nós precisamos ser livres. Lá em 1 Coríntios mesmo está escrito que onde há o Espírito Santo, ali há liberdade. Nós temos que ter liberdade de proclamar a palavra de Deus, para exaltar o nome dele, engrandecer o nome dele, o nome de Jesus. Para esse fim é que nós somos soltos. Então o jumentinho foi desamarrado, levado até Jesus, e foi dito: o Senhor precisa dele. Deus precisa de você. Deus quer estar em você, para que o nome dele seja engrandecido. Não tem outra maneira, porque a profecia dizia isso, que ele teria que entrar em Jerusalém montado num jumentinho, montado num animal pequeno, num animal simples, humilde, que é você mesmo. Então você é este. Deus está dizendo assim: você é pequeno, só que nós vamos entrar em Jerusalém, vamos proclamar o reino de Deus, o reino dos céus será implantado aqui na terra. Como? Através de você, através do jumentinho. Então todos os anjos dos céus vão aplaudir, vão fazer uma grande festa, porque está entrando em Jerusalém o rei da cidade, a cidade santa, a terra santa, aquele lugar preparado, porque é ali que o Senhor vai reinar. Amém? Gostaria que você continuasse conosco, sempre aprendendo mais alguma coisa sobre essas condições. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhe dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Você ouviu uma mensagem de vida, gravada no estúdio Torre Forte, produzida pela Igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim Carmem, em São José dos Pinhais, Paraná. Guarde esta palavra em seu coração. Outras mensagens edificantes pelo site www.ieqjardimcarmem.com.br.